Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é importante esse momento oportuno em que nos reunimos para rezar como igreja. Ter a certeza de que todos vós, representados na intenção, pelo poder e o agir do Espírito Santo, são apresentados diante do altar do Senhor. Você em sua casa eleva o seu coração e possa com toda certeza, com a profundidade do seu coração, com o fervor de sua fé, trazer o que a resposta do Salmo confirma em nós. Ó Senhor, nosso Deus, vós fostes sempre um refúgio para nós. Você que nesse momento tão difícil, que todos nós enfrentamos desta pandemia, louvado seja Deus se você refugia-se no Senhor, porque é importante neste momento, colocar acima de tudo, o dom da fé, buscar a palavra, orar sempre, buscar ser vigilante, porque é o Espírito Santo que nos traz sabedoria, discernimento, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, o discernimento de Jesus, aquele que age pela ação do Espírito Santo, ao mesmo tempo, aquele que recebe uma certa pergunta tendenciosa, cheio de hipocrisia e de calúnia, e ele responde com sabedoria, porque é Deus o nosso refúgio. E assim devemos ser nós. Quando nos refugiamos do Senhor, nós temos discernimento, nós temos força, sabedoria para enfrentar todas e quaisquer das tribulações. Jesus nos garante isso quando ele fala: enviareis o Paráclitos, o defensor, para que sejais minhas testemunhas, para que possamos agir em seu nome. O Senhor é fiel, sempre o nosso refúgio, em qualquer das nossas dificuldades. Ele nos traz a resposta, Ele nos traz a luz de que precisamos para responder e para enfrentar todos os tormentos. Por isso agora é preciso rezar, orar, buscar permanecer do Senhor de modo incessante, de modo intenso. O Evangelho é rico em seu ensinamento. Os fariseus e alguns partidários de Herodes se aproximaram de Jesus e tentaram então colocar à prova, lançando uma pergunta, para que, caindo nessa pergunta, tivessem mais facilidade para colocá-lo em condenação, não somente diante do poder religioso, mas também diante do poder do império, que era um poder fortíssimo, político, econômico, social, do tempo de Jesus. Mas Jesus, como eu dizia, sabiamente, com a luz do Espírito Santo, responde, enfrenta, não se acovarda. E eles perguntam assim, se é lícito ou não pagar o imposto a César. Perguntam de modo insistente. Jesus retorna para eles e diz: por que me tentais? Todos nós, ou seja, somos tentados, provados. Jesus, sendo Deus, o Deus encarnado, revela para nós que é preciso perseverar em meio às tentações, porque sendo Ele Deus, sendo provado e tentado, nós também, em nossa fragilidade, enfrentaremos muitas tentações e provações para fugir do caminho, mas permanecereis firmes na graça do Espírito Santo. Trazei-me então uma moeda para que eu veja. E levaram a moeda. E ele perguntou: de quem é essa figura, essa inscrição? A marca, a imagem que estava nessa moeda. Eles responderam: de César. E o Senhor diz: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César? O tributo, a responsabilidade que eles tinham acerca dos impostos, acerca dos direitos e deveres como cidadãos, como nós. Devemos ser fiéis, honestos, justos, mas sempre, jamais colocar ninguém no lugar da autoridade e da soberania divina. E quem é de Deus? Aquela moeda está à face do imperador. E nós pertencemos a Deus, porque a nossa face
é a imagem e semelhança do Altíssimo. Uma imagem hoje desfigurada pela proteção da máscara e quantas vezes pelo combate dessa pandemia, mas essa imagem que é consagrada, a Ele pertencemos, a Ele o nosso refúgio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa face transfigura o Senhor, a nosso semblante deve transfigurar, transmitir, multiplicar a paz e a confiança nesse Deus Altíssimo, Onipotente, que jamais nos desampara. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos a imagem e semelhança de Deus, a Ele pertencemos. Dá a César o que é de César, nós somos do Senhor. Tenhais discernimento, aquilo que é de Deus, aquilo que não é do Senhor. Não seja voltado ao fanatismo, não seja uma pessoa que se desvirtua diante da palavra e da mensagem da verdade que é Cristo. Sejais firme diante daquilo que o Mestre nos ensina. Meus irmãos e minhas irmãs, diante disso, o Senhor nos orienta e nos ensina a permanecermos nele, fiéis ao seu amor. Dá a Deus o que é de Deus, ofereça sempre o seu melhor, como eu disse, tenha discernimento, para que você possa distinguir aquilo que é bom e ruim. Falta muitas vezes isso, e como nós buscamos esse discernimento? Torno aqui a dizer, buscando a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, para que jamais possamos confundir as coisas sagradas, as coisas que são de Deus, as coisas santas e verdadeiras, no mundo de hoje cheio de relativismo, onde as pessoas querem misturar aquilo que é sagrado, querem banalizar aquilo que é sagrado com aquilo que é profano, com aquilo que é do mundo. Buscai as coisas do alto, e permanecei firme nessas verdades, porque elas nos garantem a vida eterna.